E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho aqui no livro do dia. Opa, preparados? Hoje a gente vai desvendar a vida de um cara que dispensa apresentações. É mesmo. O mito, a lenda, Robert Plant. Ah, o Robert Plant. Dispensa apresentações com certeza. E a biografia que vai guiar a gente nessa viagem sonora é Robert Plant, Uma Vida, escrita pelo Paul Rees. Legal! Já avisem. Se preparem, porque essa obra vai muito além de um simples apanhado de fatos da vida dele. É um convite para entender a alma de um artista inquieto, um cara que nunca se contentou em ser só o vocalista do Led Zeppelin. Ele não parou ali, né? Teve muita coisa depois. Pois é. E o livro mostra isso, sabe? A busca constante por novos horizontes musicais. Que legal. E por onde a gente começa? Bom, vamos começar lá no começo, né? Faz sentido. Robert Plant nasceu em West Bromwich, uma cidade industrial da Inglaterra que era conhecida como Black Country. Black Country, que nome, hein? Pois é. E essa atmosfera da região, essa coisa meio soturna, meio pesada, com certeza deixou marcas no som dele. Interessante. Meio que moldou o cara, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, ele sempre teve uma personalidade vibrante, uma energia que transcendia aquele ambiente, sabe? Entendi. Uma dualidade, então. Exatamente. E essa dualidade, essa mistura de luz e sombra, acho que a gente vê refletida na música dele, tanto no Led Zeppelin como na carreira solo. Legal. E quais eram as influências musicais dele? O livro menciona vários, né? Mas alguns que se destacam são Elvis Presley, Eddie Cochran. Clássicos. E essa fascinação pelo rock and roll americano, pelo blues, foi fundamental para a formação musical do Robert Plant. Aham. E a gente consegue ver isso na música dele. Sim. A influência do Elvis, por exemplo, a gente percebe na performance, na presença de palco do Plant. Verdade. E o blues? O blues, a gente pode traçar uma linha direta com a forma como ele usa a voz, os agudos, os melismas. Faz sentido. E o mais legal é que a gente vê essa pegada blues desde o comecinho da carreira dele, sabe? Quando ele cantava em pubs, substituindo um amigo numa banda local. Que legal. E essa coisa de substituir um amigo é quase um prenúncio do que ia acontecer no Led Zeppelin, né? É mesmo. Tipo destino. Porque imagina só, o Jimmy Page, guitarrista de mão cheia, estava montando um novo projeto e precisava de um vocalista à altura. E aí entrou o Robert Plant, meio que por acaso. Caramba, que história. Pois é. E a química entre eles foi instantânea. O Led Zeppelin conquistou os UI, lotou estádios, dominou a Sunset Strip em Los Angeles. Uau, que sucesso. Uma explosão. E o livro descreve bem esse período. As turnês grandiosas, o relacionamento, digamos, intenso entre o Plant e o Page. Sim. O papel central do empresário Peter Grant. É uma viagem no tempo, um mergulho no coração dos anos 70. Que demais. E como era a vida pessoal do Robert Plant no meio dessa loucura toda? Olha, ele se casou com a Maureen, teve filhos, mas conciliar a vida familiar com a rotina de um rockstar não devia ser fácil. Imagina. Turnês intermináveis, a pressão da fama, as tentações. Pois é. Sem falar nas tragédias, né? A morte do filho do Plant, o Carac, em 1977, foi um golpe duríssimo. Nossa, que triste. Imagina como isso impactou ele, tanto como homem como artista. Difícil até de imaginar. O livro mostra como esse evento foi um divisor de águas na vida dele. A partir daí, a gente percebe uma mudança de perspectiva, uma busca por algo mais profundo. Compreensível. Algo que vai além do sucesso, da fama. E essa busca, de certa forma, já pronuncia o fim do Led Zeppelin. É mesmo? E como se não bastasse a dor da perda do filho, em 1980, o John Bonham, o baterista, falece. Nossa. E aí a banda chega ao fim. Sem o Bonham, não tinha como continuar. O Led Zeppelin era uma entidade única e a perda do baterista representou o fim de uma era. Que triste, né? E o Plant, como ele lidou com tudo isso. Imagino que não tenha sido fácil se reerguer depois de tantas perdas, né? É verdade. Mas em vez de se entregar à tristeza, ele decidiu se reinventar. Que legal. E aí começa uma nova fase na trajetória musical dele. Uma fase marcada pela experimentação, pela busca de uma identidade própria. Uma identidade para além do legado do Led Zeppelin. E é sobre essa fase que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí. Fica ligado que a gente já volta. E a gente volta agora para o nosso mergulho na vida e na obra do Robert Plant. E sai. Antes do intervalo, a gente tá falando das tragédias que marcaram a vida dele. É verdade. E o fim do Led Zeppelin, né? É. E agora a gente vai se aventurar pela carreira solo do Plant. Um terreno fértil em experimentações e descobertas. É isso aí. Porque quem entre nós largar o posto de frontman de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos não deve ser fácil, né? É muita pressão,
muita expectativa. E o Plant, em vez de tentar replicar a fórmula do sucesso, se jogou de cabeça em novos caminhos. Exatamente. Ele podia ter seguido a cartilha do Rockstar, sabe? Fazer shows nostálgicos, tocar os hits do Led Zeppelin pra sempre. Mas não, ele escolheu um caminho mais desafiador, mais autêntico. E logo de cara a gente percebe essa busca por uma identidade própria no primeiro álbum solo dele. Pictures at 11, de 82. E como foi a recepção da crítica e do público a essa nova fase? Porque os fãs do Led Zeppelin deviam estar sedentos por algo que lembrasse a banda. Teve um pouco de tudo. Alguns críticos apontaram semelhanças com o Led Zeppelin, principalmente na sonoridade das guitarras. Mas, no geral, o álbum foi bem recebido. As pessoas entenderam que o Plant estava trilhando um novo caminho, buscando uma sonoridade própria. E essa sonoridade você descreveria como? O que difere o Plant do Led Zeppelin nessa fase inicial da carreira solo? Acho que a principal diferença tá na atmosfera, sabe? O Led Zeppelin tinha aquela coisa épica, grandiosa, carregada de riffs poderosos e letras místicas. Já o Plant Solo, pelo menos nesse primeiro momento, busca uma sonoridade mais introspectiva, mais experimental, com influências que vão do folk ao new wave. Interessante. Então a gente pode dizer que o Plant, nessa fase, estava mais aberto a novas influências. Com certeza. E isso fica evidente nos álbuns seguintes, como The Principle of Moments, de 83, e Shaken Stirred, de 85. Ele flerta com sintetizadores, elementos eletrônicos, sem medo de se aventurar por novos territórios sonoros. Que legal. E a voz? Aquele vozeirão inconfundível, aqueles agudos que marcaram época no Led Zeppelin. Como ele usa a voz nessa fase da carreira solo? A voz continua sendo um instrumento poderoso nas mãos do Plant. Mas ele a utiliza de forma diferente, sabe? Em vez de priorizar a potência, a agressividade, ele explora nuances, texturas, tons mais suaves. É como se ele estivesse buscando uma nova forma de se expressar vocalmente, mais madura, mais sutil. E essa experimentação, essa busca por novas sonoridades, será que ecoava as turbulências da vida pessoal do Plant? Acho que sim. A gente não pode esquecer que ele estava se reconstruindo, se reinventando como homem, como artista, o divórcio com a Maureen, a necessidade de se reconectar com os filhos, tudo isso, de alguma forma, se reflete na música. Faz sentido. É como se a música fosse um espelho da alma, né? E falando em alma, me conta um pouco sobre a parceria do Plant com o Phil Collins, que tocou bateria em alguns álbuns. Como foi essa união de dois gigantes da música, cada um no seu estilo? Essa parceria é um capítulo à parte na carreira do Plant. O Phil Collins, com sua pegada pop, com a bateria mais contida, trouxe uma nova dinâmica para a música do Plant. E, ao mesmo tempo, o Plant influenciou Collins, que experimentou sonoridades mais pesadas, mais próximas do rock. Legal, uma troca mútua, né? E essa fase de colaborações não para por aí. Me fala um pouco sobre o reencontro com Jimmy Page. A galera deve ter pirado. Com certeza. O projeto No Quarter, Jimmy Page e Robert Plant Unleaded, de 94, foi um acontecimento. Eles revisitaram clássicos do Led Zeppelin, mas com novos arranjos, influências do folk e da música oriental. Caramba, música oriental. Da onde veio essa influência? O Plant sempre foi um cara aberto a novas culturas, a novas sonoridades. E essa paixão pela música oriental, principalmente a indiana, se manifestou em vários momentos da carreira solo dele. Ele incorporou instrumentos tradicionais, explorou escalas e melodias diferentes. É como se ele estivesse buscando uma conexão com algo ancestral, algo que transcende as fronteiras do rock. Que fascinante. E essa incursão pela música oriental, será que influenciou a sonoridade do Led Zeppelin? Com certeza. Aí a gente pode traçar um paralelo entre essa fase experimental da carreira solo e alguns momentos do Led Zeppelin, principalmente nos álbuns mais tardios, como Houses of the Holy e Physical Graffiti, onde a banda flerta com elementos do folk, do blues e da música oriental. E o público como reagiu a essa mistura de estilos? No começo teve um pouco de resistência por parte dos fãs mais chitas do Led Zeppelin, que esperavam algo mais tradicional, né? Mas com o tempo as pessoas foram se abrindo para essa nova sonoridade mais rica, mais complexa. O Plant nunca foi desprender a rótulos, né? Ele sempre buscou romper barreiras, experimentar coisas novas. E essa inquietude artística, essa sede por novas descobertas, é o que o torna um artista tão singular e tão relevante até hoje. Com certeza. A história do Robert Plant é uma lição de vida, uma ode à reinvenção, à paixão pela música. É a prova de que a gente pode e deve se reinventar a cada dia, sem medo de romper barreiras, de explorar novos horizontes. E a gente volta para o nosso mergulho na vida e obra do Robert Plant. De volta. A gente estava falando da versatilidade musical dele, né? Capacidade de transitar por diferentes estilos, se reinventar sem perder a essência. Isso é. E essa busca por novas sonoridades, essa inquietude artística,
nos leva a uma parceria inusitada. É mesmo? Qual? Robert Plant e Alison Krauss. Uau, que dupla, hein? Pois é. Uma união que, à primeira vista, pode parecer improvável. De um lado, o ex-vocalista do Led Zeppelin, o cara que personificava o rock pesado, os agudos estridentes. Hã? E do outro, a Alison Krauss, uma das maiores estrelas da música bluegrass, conhecida pela voz doce e pelos arranjos delicados. É, bem diferente. Mas acredite, essa mistura deu muito certo. Deu certo. Deu tão certo que o álbum deles, Raising Sand, de 2007, ganhou 5 Grammys, Caramba! 5 Grammys. incluindo o álbum do ano. Nossa! Mas como que esses dois mundos, aparentemente tão distintos, se encontraram? É uma história curiosa. Eles se conheceram num evento em homenagem ao Led Belly, a música de blues. E durante os ensaios, rolou uma química musical instantânea. A voz potente do Plant, com aquele toque rouco, combinou perfeitamente com a delicadeza vocal da Alison Krauss. Que legal! E o repertório do álbum? O que eles escolheram? Clássicos do Led Zeppelin. Nada disso. Eles optaram por um repertório eclético, com músicas de artistas como Gene Clark, Tom Waits, The Everly Brothers, uma mistura de folk, country blues, tudo com arranjos impecáveis assinados pelo T-Bone Burnett. Que legal! Então a gente pode dizer que Raising Sand é um ponto fora da curva na discografia do Robert Plant. Sem dúvida, é um álbum que transcende gêneros, rótulos, é um encontro de almas musicais, um diálogo entre tradição e modernidade, e, ao mesmo tempo, um álbum que revela uma nova faceta do Robert Plant, um lado mais introspectivo, mais contido. Interessante. E essa parceria, esse sucesso de Raising Sand, reacendeu a chama do Led Zeppelin? Rolou algum reencontro, algum show especial? Teve sim um reencontro histórico em 2007 em Londres, em homenagem ao Ahmet Ertegun, dos fundadores da Atlantic Records. Mas foi um evento único. O Plant, apesar de ter curtido o momento, deixou claro que não tinha intenção de reviver o Led Zeppelin em definitivo. Ele prefere seguir explorando novos caminhos, né? E falando em novos caminhos, depois de Raising Sand, ele lançou mais álbuns, formou o Band of Joy, o nome que remete ao início da carreira dele. Exatamente. O Band of Joy, formado em 2010, é mais um exemplo da versatilidade musical do Plant. É uma banda que flerta com o folk, o country, o blues, com pitadas de psicodelia. E a voz do Plant, mesmo com o passar dos anos, continua poderosa, carregada de emoção. E o que a gente pode dizer sobre o Robert Plant de hoje? O que o move? O que o inspira? Acho que o Robert Plant de hoje é um artista em paz consigo mesmo, sabe? Um cara que, depois de alcançar o sucesso, a fama, as glórias, encontrou na música uma forma de se expressar livremente, sem amarras, sem a necessidade de provar nada pra ninguém. E essa liberdade criativa, essa busca incessante por novas sonoridades é o que o torna um artista tão relevante, tão inspirador, mesmo depois de tantos anos de estrada. Com certeza, a história do Robert Plant é uma lição de vida, uma ode à reinvenção, à paixão pela música. É a prova de que a gente pode e deve se reinventar a cada dia, sem medo de romper barreiras, de explorar novos horizontes. E para quem quiser se aprofundar nessa história fascinante, a dica é ler a biografia Robert Plant, Uma Vida, do Paul Rees. É um mergulho profundo na alma de um artista inquieto, um cara que nunca se contentou em ser apenas o vocalista do Led Zeppelin. Uma leitura obrigatória para quem curte música, para quem se interessa pela história do rock e para quem busca inspiração para trilhar o seu próprio caminho. E por falar em inspiração, não deixem de conferir nosso canal no YouTube Livro do Dia para mais conversas como essa, para mais mergulhos no universo da literatura. Isso aí. A gente se vê por lá. Até a próxima!